Ela achava que conhecia tudo que o dinheiro podia controlar, até flagrar o improvável. Seu próprio filho, antes calado até para ela, sorria, falava e se comunicava. E não com médicos ou professores, mas com o jardineiro. E em 6 idiomas. Clarissa vivia entre aeroportos e reuniões que pareciam nunca terminar. CEO de uma rede de hotéis de luxo, era admirada por sua mente afiada, mas poucos sabiam que atrás do blazer impecável havia uma mãe exausta e distante. Lucas, seu único filho, tinha 7 anos e havia sido diagnosticado com autismo não verbal aos 3. Desde então, ela tentava encontrar soluções, contratando especialistas, terapeutas, cuidadores. Mas nenhuma dessas pessoas conseguia alcançar o menino. Ele quase nunca falava, não olhava nos olhos, e a distância entre mãe e filho parecia aumentar a cada mês. Clarissa jurava que fazia tudo por ele: o melhor colégio, os melhores médicos, a melhor alimentação. Mas o que ela não percebia era que Lucas, na verdade, só precisava de uma coisa que ela jamais conseguia oferecer: presença. Naquela tarde, ela voltava de uma viagem a trabalho em Curitiba. Havia decidido retornar mais cedo e fazer uma surpresa ao filho, algo que não fazia há anos. Queria vê-lo antes que dormisse, talvez jantar juntos, ainda que em silêncio. Quando chegou, subiu direto para o quarto, mas Lucas não estava lá, nem na sala de brinquedos, nem com a babá. Ele está no jardim, como sempre, disse uma das funcionárias. Clarissa franziu a testa. Nunca havia reparado de fato no jardim, muito menos em quem o mantinha. Aquela era uma parte da casa que ela simplesmente ignorava, como se fizesse parte de um fundo bonito em reuniões por videochamada. Mas ao atravessar a porta de vidro e descer os degraus de madeira para o jardim, Clarissa parou e ficou imóvel. Seu coração acelerou, como se antecipasse algo que nem ela mesma sabia explicar. Naquele instante, tudo começaria a mudar. Clarissa permaneceu estática sob a sombra do caramanchão, observando de longe a cena que parecia tão surreal quanto delicada. O sol da tarde acariciava as folhas, projetando sombras suaves sobre a grama bem cuidada. Ali, entre as plantas que ela mesma nunca parara para notar, seu filho Lucas estava sentado de pernas cruzadas, com as mãos sujas de terra, o olhar atento e um leve sorriso no canto dos lábios. À sua frente, com um joelho apoiado no chão e uma flor amarela nas mãos, estava o jardineiro. Um homem simples, de roupas gastas, pele marcada pelo sol e uma voz serena que Clarissa nunca havia escutado de verdade. Ele falava pausadamente, apontando para uma flor enquanto dizia: "This is a sunflower. Lucas, repeat with me." Lucas repetia, baixinho mas com precisão: "Sunflower." Clarissa apertou os dedos contra o próprio peito, como se tentando conter algo dentro de si. Não era possível. Aquela criança que ela acreditava ser incapaz de se comunicar estava ali, não apenas falando, mas se conectando. Com quem? Um homem que ela sequer sabia o nome. Ela se abaixou um pouco, escondida atrás de uma trepadeira com flores lilazes, tentando ouvir mais. Em espanhol, flor de girassol, flor de girassol, disse Lucas, com um sorriso de satisfação nos olhos. O jardineiro sorriu de volta, não com euforia, mas com um carinho sincero, que parecia vir de alguém que estava acostumado a acolher em silêncio. Ele não o parabenizava como se fosse uma conquista extraordinária. Era como se aquilo fosse parte de uma rotina entre eles. Clarissa piscou várias vezes. Teve a sensação de que havia tropeçado numa vida paralela. Uma que existia há muito tempo ali, sob o mesmo teto que o dela, mas da qual nunca fez parte. Em francês agora, meu pequeno poliglota, disse o homem sorrindo. Tournesol, tournesol, repetiu Lucas com esforço, mas com gosto. Clarissa engoliu seco. A voz do filho era diferente do que ela lembrava, mais firme, mais segura.
Aquela criança que ela sempre viu como frágil, com medo dos olhares, agora estava aprendendo, se divertindo, e com alguém que a sociedade jamais apontaria como especialista. Alguém que falava com ele na mesma altura, no mesmo tempo, sem pressa ou scripts. Ela se aproximou um pouco mais, sem fazer barulho. Seu salto afundou levemente na terra e ela tirou os sapatos. Queria se aproximar, mas algo a impedia. Não sabia se era vergonha ou surpresa. Era como se estivesse invadindo um território sagrado, um espaço que o próprio filho havia encontrado por conta própria. Lucas olhava fixamente para a flor, girando-a entre os dedos. Agora, em italiano, Lucas, girassole. Girassole, respondeu ele com um leve riso. E o que a flor faz com o sol? Ela segue o sol, disse o menino, sem hesitar. Domingos, Clarissa finalmente se lembrou de tê-lo ouvido ser chamado assim por uma antiga funcionária. Então, fez algo que a desmontou por dentro. Ele encostou a flor no peito do menino e disse com doçura: assim como você segue o que te faz bem. Clarissa levou a mão à boca. Um soluço escapou antes que ela conseguisse segurar. Domingos ouviu. Virou-se lentamente. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os olhos de Domingos encontraram os dela. Não havia susto nem medo. Havia apenas respeito. Ele se levantou com calma, limpando as mãos na calça. Dona Clarissa, ela ainda não conseguia falar. Estava diante de algo que não podia comprar. E era justamente isso que a desarmava. Eu não sabia, balbuciou finalmente. Domingos assentiu com um leve movimento de cabeça. Lucas é um menino brilhante. Ele só precisava de tempo. Lucas os observava agora, curioso, sem medo. Seus olhos brilhavam e ele não se afastou. Ficou ali entre os dois, como se aquele momento fosse familiar. Como se eles sempre tivessem sido um trio. Clarissa abaixou-se ao lado do filho, sem saber o que dizer. Era como se tivesse que pedir permissão para entrar no mundo dele. Você aprendeu isso tudo com ele? Perguntou, olhando para Domingos. O jardineiro sorriu de forma quase tímida. Na verdade, ele me ensina muito mais do que imagina, Dona Clarissa. Mas sim, aos poucos, fui mostrando o que conheço. Uma flor por dia, um idioma por semana e silêncio sempre que necessário. Clarissa passou a mão nos cabelos do filho. Ele não se afastou. Permaneceu ali, colado à sua perna, como se aceitasse aquele contato. Ele não fazia isso comigo. Nunca deixou, sussurrou. Não é sobre deixar, respondeu Domingos. É sobre sentir que é seguro. Aquela frase bateu fundo em Clarissa. Ela não era mamãe. Era só uma mulher que tentou resolver tudo do lado de fora, sem nunca se aventurar a pisar no jardim de dentro, literalmente. O senhor fala quantos idiomas? 6, mas o mais difícil de todos é o da escuta. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, sem controle, sem agenda, sem respostas prontas. Apenas uma mãe, sentada descalça na grama ao lado do filho e do homem que o ensinou a florescer. E foi ali, entre pétalas, raízes e palavras ditas com calma, que Clarissa sentiu algo novo nascer dentro de si. Algo que nem o tempo, nem a culpa, nem a distância conseguiram enterrar. E tudo ainda estava apenas começando. Naquela noite, Clarissa não dormiu. Deitou-se cedo, mas o travesseiro parecia feito de dúvidas. O teto do quarto, geralmente invisível nos poucos momentos em que parava, agora era um campo de perguntas sem resposta. Como pôde passar tantos anos sem sequer notar o homem que transformava seu filho por entre flores e silêncio? Olhou pela janela. O jardim lá embaixo ainda estava ali. A luz da lua deslizava sobre as folhas, como se também testemunhasse tudo. No peito dela, uma mistura de vergonha, surpresa e algo difícil de nomear, talvez esperança. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. Vestiu-se sem pressa, coisa rara.
Em vez do blazer preto e da bolsa de couro caríssima, colocou uma calça leve e um suéter antigo. Pela primeira vez em muito tempo, Clarissa não quis parecer inatingível. Desceu as escadas em silêncio e passou pela sala sem acordar ninguém. Na porta de vidro, hesitou por um segundo antes de tocar a maçaneta. O cheiro da terra molhada a recebeu com uma delicadeza quase poética. Domingos já estava no jardim, podando com cuidado uma roseira. Não se surpreendeu ao vê-la ali tão cedo, apenas abaixou levemente a cabeça em cumprimento. "Bom dia, dona Clarissa." Ela tentou sorrir, mas não sabia como começar. Havia tanto a ser dito que qualquer frase pareceria insuficiente. "Domingos, o senhor sempre esteve aqui?" Ele ergueu os olhos, serenos. "Há quase 5 anos. 5 anos. E eu nunca tinha conversado com o senhor de verdade. É comum. O jardim costuma ser um lugar que só chama a atenção quando floresce." As palavras dele tinham peso, mas também ternura. Clarissa sentiu o rosto arder. Estava sendo colocada diante de uma verdade que não podia ignorar. "Ontem, quando vi o Lucas com o senhor, a voz falhou. "Eu quase não acreditei. Ele é sensível, mas não frágil. É curioso, atento e inteligente de um jeito muito particular." Clarissa se ajoelhou perto de uma fileira de violetas, passando os dedos nas pétalas, como se precisasse tocar algo vivo para se manter de pé. "Eu sempre achei que estava fazendo o meu melhor, dando tudo para ele. Escola bilíngue, médicos, segurança. Sim, tudo o que se espera de uma mãe cuidadosa, mas nem sempre o que se espera é o que se precisa." A frase bateu como um sopro forte. Clarissa queria rebater, se defender, mas algo dentro dela estava aprendendo a ouvir, mesmo quando doía. "E como foi que o senhor percebeu que ele falava, ou podia falar?" Domingos se levantou e limpou as mãos num pano. "Ele nunca foi mudo, dona Clarissa. Só não tinha encontrado alguém disposto a esperar o tempo dele. No início, era só um aceno, um olhar. Depois vieram os gestos, a atenção às palavras que eu repetia. Um dia, eu disse o nome de uma flor em francês, e ele me corrigiu a pronúncia. Foi aí que entendi. Ele ouvia tudo, absorvia tudo, só não se sentia seguro para devolver." Clarissa deixou uma lágrima cair sobre a terra, sem pressa para secá-la. "Ele nunca me corrigiu em nada." Domingos se aproximou e falou com a delicadeza de quem rega algo que ainda está brotando. Porque com a senhora, ele ainda estava tentando entender se havia espaço para errar. Ela fechou os olhos. Aquilo doía mais do que qualquer relatório negativo, mais do que qualquer recusa de contrato. Era um tipo de dor que vinha da raiz, do fundo. "E agora? O que eu faço?" perguntou quase num sussurro. "Vem com a gente plantar girassóis." Clarissa levantou os olhos. Lucas vinha correndo, os cabelos desgrenhados e o rosto limpo de qualquer receio. Quando viu a mãe ali, ajoelhada na terra, parou por um segundo como se precisasse confirmar que era real. E então, sorriu. "Mamãe, a flor do sol." Ela não acreditava no que ouvia. 2 palavras juntas, seguidas por outra. Sem ensaio, sem esforço, espontâneas. "Sim, meu amor, girassol", disse ela com a voz embargada. Ele se aproximou e segurou a mão dela, oferecendo uma semente pequenina. Clarissa olhou para Domingos e ele assentiu com o olhar. Naquele instante, ela soube que não precisava fazer discursos nem prometer mudança, só precisava estar ali. Com as mãos sujas de terra, o joelho dobrado e o coração disposto a reaprender tudo. E, no mais inesperado dos começos, ela aceitou. O chão ainda estava úmido quando Lucas afundou os dedinhos na terra. Clarissa observava tudo em silêncio, sentada ao lado dele, com as mãos repousando no colo e os olhos atentos. Era como se aquele menino que cresceu diante dela, mas sempre distante, estivesse finalmente abrindo uma porta. E o primeiro gesto foi uma semente entregue com leveza. Uma semente de girassol.
Domingos, agachado com uma pequena pá em mãos, preparava o buraco para o plantio com cuidado. O tempo parecia desacelerar. Nada ali seguia o ritmo frenético de Clarissa, e por alguma razão, isso trazia um alívio estranho. A pressa não fazia falta naquele jardim. Agora a gente cobre e faz carinho na terra, disse Domingos, sorrindo. Lucas olhou para a mãe, esperando. Ela hesitou por um segundo, depois levou as mãos para a terra, cobrindo a semente junto dele. A pele alva de Clarissa agora estava marcada de marrom. E foi exatamente nesse momento que Lucas soltou, com suavidade. Bonjour, mon ami. Clarissa ergueu o olhar para ele surpresa. Você falou francês? Lucas assentiu com a cabeça e apontou para Domingos. O jardineiro, com naturalidade, respondeu no mesmo idioma. Bonjour, Lucas. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, respondeu o menino quase sem esforço. Clarissa levou a mão à boca, sentindo o coração apertar. A fluidez com que o filho se expressava naquele idioma era desconcertante. Mas ainda era o fato de ele se comunicar com uma naturalidade que jamais demonstrara em casa, com professores ou médicos. Parecia confortável naquele mundo entre as flores, ao lado de Domingos, como se ali estivesse sua verdadeira escola. Domingos, desde quando ele fala assim? Ela perguntou, sem esconder o espanto. Ele entende desde sempre. Eu só fui descobrindo os caminhos. Começamos com o português das plantas. Depois, ele mostrou interesse pelos nomes em inglês. De lá, passamos para espanhol, francês, japonês. Ela mal conseguia acompanhar. Ele tem um ouvido afiado. Às vezes, tudo o que a criança precisa é de um motivo para se interessar. No caso dele, foram as flores. A partir disso, ele mesmo começou a puxar os fios. Eu só segui junto. Clarissa se sentiu pequena diante de tudo aquilo. Uma mulher que comandava um império, mas que desconhecia o idioma do próprio filho. E ali ao lado, um homem que ganhava pouco mais que um salário mínimo havia decifrado o coração daquela criança, sem precisar de um manual. Apenas de tempo, paciência e presença. Lucas se levantou e correu até um canteiro mais adiante. Voltou com uma flor entre as mãos e apontou para ela. Mamãe, essa é a lavanda. Lavandula angustifolia. Em inglês, lavender. Ela sorriu surpresa pela pronúncia impecável e pela vontade de compartilhar. Você sabe mesmo o nome científico? Ele aprendeu em uma revista velha de jardinagem que eu deixei aqui, explicou Domingos. Ficou obcecado por aquilo por dias. Leu e releu. Depois quis saber os nomes em outras línguas. Ele tem hiperfoco em flores. Eu sabia, mas nunca pensei que fosse tão profundo, disse Clarissa, agora ajoelhada, admirando a planta junto do filho. Hiperfoco não é problema, dona Clarissa. É uma ponte. Se o mundo deixa, ele atravessa. A simplicidade com que Domingos dizia coisas tão grandes deixava Clarissa sem palavras. Durante anos, ela pagou fortunas por relatórios e laudos. E nunca ouviu ninguém falar com tanta precisão sobre o filho. E, ao mesmo tempo, com tanto respeito. Lucas voltou a brincar com a terra, agora tentando plantar uma semente sozinho. Clarissa apenas observava, sem corrigi-lo, sem tentar controlar. Pela primeira vez, ela não se sentia uma visitante. Estava ali como parte do processo. Eu quero aprender os nomes também, disse ela meio sem jeito. Domingos assentiu com um sorriso. Claro, mas só se plantar também. Ela riu. É justo. Passaram ali toda a manhã. Lucas ensinava a mãe com uma didática inocente e entusiasmada. Para cada flor, uma palavra nova, um idioma diferente. Clarissa errava, ria, repetia. Lucas corrigia com paciência, a mesma que recebeu. A cada troca, o laço se estreitava. Não por imposição, mas por descoberta, como quem encontra um idioma antigo e se encanta por finalmente poder entendê-lo.
Quando a tarde começou a cair, Clarissa já tinha as mãos sujas, os joelhos arranhados e o coração leve, de um jeito que não lembrava sentir há anos. Sentou-se na grama, puxou Lucas para o colo e sussurrou: "Merci, mon petit professeur." Ele encostou a cabeça no ombro dela e respondeu baixinho: "Je t'aime, mamã." Ela não conseguiu conter o choro. Não era tristeza, era um alívio doce, uma dor desfeita. Algo novo florescendo entre mãe e filho, e que dessa vez ela não ia deixar murchar. O dia seguinte amanheceu úmido, com uma névoa fina sobre o jardim. Clarissa estava acordada antes do despertador. A lembrança da tarde anterior pulsava em cada pensamento. O jeito como Lucas havia pronunciado "Je t'aime, maman" ainda vibrava dentro dela como uma melodia rara. Era mais que uma frase. Era o abraço que ela esperou por anos, mesmo sem saber. Vestiu-se com simplicidade outra vez. Os saltos altos ficaram guardados. Caminhou até a cozinha, fez questão de preparar um suco e alguns sanduíches e colocou tudo numa bandeja. Quando chegou ao jardim, Domingos já estava lá, como sempre, silencioso, atento, em comunhão com as plantas. Mas algo naquele dia parecia diferente. Ele a viu chegar, sorriu e fez um leve aceno com a cabeça. Trouxe café da manhã?" "Trouxe companhia", respondeu ela, depositando a bandeja numa mesinha de madeira encostada ao muro. Lucas surgiu em seguida, já descalço, com as mãos sujas de terra e uma orquídea branca enfiada no bolso do moletom. Correu até Domingos, abraçou sua cintura com força e soltou em tom divertido: "Bom dia, senhor Girassol." Domingos riu baixinho. "Bom dia, meu pequeno lírio." Clarissa sentou-se observando tudo. A intimidade entre os dois era palpável. Um vínculo que não foi construído por obrigação, mas por entrega mútua. Ela passou a reparar em detalhes que antes nunca notava. A forma como Domingos sempre se agachava para falar com Lucas na mesma altura. O modo como o chamava por apelidos florais, como se cada gesto fosse um poema sussurrado para a alma da criança. "Domingos, posso te fazer uma pergunta?" Ela disse após um tempo. "Claro, mas por que nunca me disse nada? Sobre o Lucas, sobre o que vocês construíram." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para uma muda de alecrim. "Porque eu nunca fui chamado. E também porque não achei que seria bem-vindo." Clarissa sentiu o impacto daquelas palavras no estômago. "Você era invisível para mim?" Eu não precisava ser visível. Meu trabalho era cuidar do jardim. E ali, Lucas me viu primeiro. Ela respirou fundo, sentindo o peso da omissão. Tantos encontros que poderiam ter acontecido, tantas manhãs que ela não viveu, tantas conversas que não escutou. Mas o que o Senhor faz por ele vai além de qualquer contrato. O Senhor é mais que um jardineiro. Domingos olhou para ela com gentileza. A flor que ninguém rega murcha. E às vezes, o jardim mais bonito é aquele que ninguém vê. Clarissa baixou os olhos. Eu estou tentando replantar alguma coisa. E está conseguindo. Ele nota. Lucas estava sentado em uma almofada no chão, separando sementes por cores. Murmurava os nomes das flores em diferentes idiomas. De tempos em tempos, olhava para a mãe e sorria, como se dissesse sem palavras que estava feliz por ela estar ali. Domingos, posso saber um pouco mais sobre você? Claro. O senhor já trabalhou com isso antes? Sempre cuidei de plantas, mas nem sempre como jardineiro. Fui professor de linguística por quase 10 anos. Depois, a vida me levou para outros caminhos, alguns mais duros. Acabei ficando viúvo cedo, tinha um filho, mas ele se foi pequeno. Nunca mais voltei para a sala de aula. Clarissa sentiu a garganta apertar. Sinto muito. Ele assentiu com um sorriso curto, mas sincero. A dor ensina a escutar mais devagar. E por que decidiu voltar a ensinar aqui com o Lucas? Porque ele também escuta devagar.
e tem uma alma parecida com a do meu menino. Achei que podia fazer algo bom dessa vez. As palavras ficaram presas entre eles como fios de luz atravessando a manhã nublada. Clarissa esticou a mão, tocou levemente o braço de Domingos. Obrigada por não desistir dele, por ficar mesmo quando ninguém via. Eu nunca precisei ser visto, só precisava ver ele. Lucas se aproximou nesse momento com uma flor na mão. Essa é para você, mamãe. Qual o nome dela? Perguntou Clarissa, segurando a florzinha roxa. Essa é a flor da paciência, respondeu Lucas, com um ar quase solene. Domingos sorriu, mas não corrigiu. Clarissa também não. Aquela definição era mais que suficiente. Ali, entre terra, sementeiras e 3 cadeiras improvisadas, uma nova vida estava sendo cultivada. Um menino começava a florescer, uma mãe reaprendia a estar presente e um homem antes invisível se tornava essencial. Tudo de forma tão natural que parecia que aquele jardim sempre fora o centro do mundo. Só que até pouco tempo atrás, ninguém ali sabia disso. A manhã seguia calma no jardim, mas dentro de Clarissa tudo era movimento. As frases ditas por Domingos ecoavam silenciosamente em cada passo que ela dava pela casa. O cheiro da terra ainda impregnava nas mãos, e a florzinha da paciência, entregue por Lucas, agora repousava num copo com água no centro da mesa da cozinha. Uma flor comum, mas com valor de relíquia. O celular dela tocava sem parar. Mensagens, ligações, convites para eventos corporativos, jantares, palestras, todos queriam Clarissa de volta ao mundo que ela mesma havia construído com tanto rigor. Mas agora, nada daquilo parecia tão urgente quanto voltar para aquele jardim. Ela se pegava observando Lucas à distância, como se estivesse conhecendo o filho pela primeira vez. Cada gesto dele carregava detalhes que ela nunca tinha notado. A forma como organizava as flores em grupos, como separava sementes por tom de cor, como falava sozinho em outros idiomas sem saber que estava sendo ouvido. Era como se tivesse vivido ao lado de um universo inteiro e só agora estivesse com o mapa em mãos. Domingos não estava no jardim naquela tarde. Clarissa sentiu falta. Perguntou a uma das funcionárias se ele tinha ido embora mais cedo, e a resposta veio seca. Foi dispensado. Ela congelou. Como assim dispensado? Por quem? A dona Mariana pediu para liberar ele por hoje. Disse que era decisão da diretoria. Clarissa sentiu o sangue gelar. Mariana era sua gerente pessoal. Cuidava da logística, da casa, da equipe de funcionários. E sempre teve uma postura fria em relação a Lucas, embora nunca tenha dito isso diretamente. A ausência de Domingos, naquele contexto, tinha outro cheiro. Desconforto. Alguém, por algum motivo, não estava gostando da nova aproximação entre mãe e filho. Sem pensar 2 vezes, Clarissa subiu ao escritório e ligou para Mariana. Você dispensou o Domingos? Sim, achei que seria melhor. Ele já estava envolvido demais. O menino precisa de acompanhamento técnico, Clarissa. Com todo respeito, um jardineiro não é fonoaudiólogo. Você dispensou o homem que fez meu filho falar. Com todo o respeito, ele não é qualificado. Você me ouviu? Clarissa se levantou da cadeira, a voz trêmula. Ele fez meu filho falar. Do outro lado, silêncio. Mariana, durante anos eu segui cada uma das orientações que você me dava. Eu obedeci sem questionar, porque achava que era o melhor para ele. Mas agora que eu vi o Lucas sorrindo, falando, correndo, agora que eu o vi viver, você acha mesmo que eu vou permitir que alguém afaste a única pessoa que conseguiu tocar o coração do meu filho? Você está envolvida emocionalmente, Clarissa. Isso atrapalha. Então é exatamente por isso que eu vou continuar. Pela primeira vez, eu estou me envolvendo. E se isso te incomoda, você está livre para seguir outro caminho. Clarissa desligou o telefone com as mãos tremendo. Respirou fundo. Sentia-se leve e pesada ao mesmo tempo. Havia feito o que deveria ter feito há muito tempo, proteger o filho com a coragem de uma mãe presente.
Mais tarde, Domingos voltou. Trazia uma muda de hibisco enrolada num pano velho e um olhar contido. Disseram que eu não precisava voltar mais. Clarissa o recebeu na entrada com um copo de água e uma resposta firme. Foi um erro, e já foi corrigido. Ele a olhou nos olhos. Não quero causar problema, dona Clarissa. Você não é um problema. Você é parte do que há de mais certo aqui. Lucas surgiu correndo pelo corredor. Parou diante dos dois e disse em espanhol: "Donde estavas, meu amigo?" Domingos agachou-se emocionado. "Aqui estou, pequeno." Clarissa sentou-se nos degraus da varanda e Lucas foi até ela. Sentou ao seu lado, encostou a cabeça em seu ombro e ficou em silêncio. Ela passou o braço por ele devagar. Não havia pressa, nem perguntas. O que existia ali era um afeto recém-descoberto que não precisava ser traduzido. "Domingos", ela chamou sem tirar os olhos do filho. "O senhor aceita cuidar do jardim e da gente também?" Ele ficou em pé, segurando a muda de hibisco como se fosse uma promessa. "Aceito, enquanto o tempo permitir." Naquele final de tarde, os três plantaram juntos. Clarissa aprendeu o nome de uma flor nova. Lucas ensinou a ela como cobrir a raiz com carinho. E Domingos observou tudo com olhos úmidos e um sorriso discreto. Nem sempre é preciso gritar para proteger. Às vezes basta estar ali, inteira. Os dias que se seguiram pareciam ter outra textura. O tempo, antes medido por compromissos e agendas lotadas, agora era marcado por flores que desabrochavam, sementes que germinavam e palavras que Lucas deixava escapar com naturalidade. Clarissa ainda se surpreendia cada vez que o ouvia falar. Cada sílaba era uma revelação, como se o filho estivesse renascendo aos seus olhos, e ela junto com ele. Domingos chegava cedo, antes do sol subir por completo. Carregava consigo mudas embrulhadas em papel jornal, ferramentas desgastadas e um olhar que parecia sempre repousar no essencial. Ele nunca se impunha, nunca exigia espaço. Apenas estava ali, firme como uma raiz antiga. Naquela manhã, enquanto Lucas explorava o canteiro de ervas aromáticas, Clarissa caminhava ao lado de Domingos com uma curiosidade que há tempos não sentia. "O senhor disse que foi professor de linguística durante um bom tempo. E por que deixou?" Domingos ajeitou o chapéu de palha na cabeça e respondeu sem pressa. "Meu filho ficou doente. Tive que parar tudo. Ele era pequeno, delicado. Passei um ano inteiro ao lado dele no hospital. Quando ele se foi, a sala de aula perdeu o sentido e eu perdi o chão." Clarissa não respondeu de imediato. Sentiu o peso daquela frase como se tivesse escutado algo muito íntimo, quase sagrado. "Sinto muito." Ele assentiu, olhando para Lucas à distância. "Eu achava que nunca mais conseguiria ensinar nada para ninguém, até que vim para cá. O jardim me aceitou primeiro, depois veio o Lucas. E o Senhor aceitou ele como ele é. Ele nunca precisou ser diferente para aprender. Só precisava que alguém enxergasse além do que os olhos mostram." Clarissa desviou o olhar. "Eu demorei a enxergar. Eu achava que estava protegendo ele com estrutura, com o melhor que o dinheiro podia oferecer. Mas não sabia nem como meu filho gostava de brincar." Domingos sorriu com leveza. "Às vezes a gente planta mudas demais e esquece de olhar se o solo tem espaço. O Lucas precisava de espaço e agora ele tem." Lucas se aproximou segurando uma folha de hortelã. "Mamãe, essa é a que faz o chá verde gostoso. Em japonês é Hakumint." Clarissa riu. "Hakumint? Tem certeza que é assim?" "Não, mas soa legal." Domingos deu uma risada curta e Clarissa bagunçou os cabelos do filho com carinho. "Soa perfeito." Mais tarde, sentado sob a sombra do ipê amarelo, Clarissa observava Lucas brincar com um pequeno caderno. Era como um diário de flores, onde ele desenhava cada planta e escrevia os nomes nas línguas que aprendia.
Do outro lado da folha, rabiscava frases como gosto de lavanda ou domingos é bom com terra. Um caderno simples, mas com um valor que ela não saberia explicar. Eu nunca imaginei que ele escreveria assim, disse Clarissa, emocionada. Lucas escreve do jeito dele, às vezes com letras, às vezes com cheiro, com toque, com presença. Ele tem linguagem demais dentro dele. Só precisava de um canal para deixar sair. E o Senhor foi esse canal. Domingos abaixou os olhos. Foi ele quem me reconectou com algo que eu achava perdido. Ver esse menino florescer me curou de partes que nem eu sabia que estavam quebradas. Clarissa ficou em silêncio. Pela primeira vez, via Domingos não só como alguém que ensinava, mas também como alguém que estava sendo transformado. Eles não sabiam, mas estavam todos aprendendo juntos, ainda que em caminhos diferentes. No fim da tarde, Clarissa recebeu um e-mail de uma grande empresa internacional interessada em comprar uma parte da sua rede de hotéis. Era uma proposta agressiva, com muitos zeros, algo que há 2 meses teria sua atenção imediata. Mas naquele dia, ela deixou a mensagem sem resposta. Ela desceu novamente ao jardim e encontrou Lucas deitado entre os girassóis, com os olhos fechados e o caderno sobre o peito. Domingos estava sentado num banco próximo, em silêncio, apenas olhando. Ele dormiu aqui, fez isso ontem também. Disse que as flores sussurram mais do que os sonhos. Clarissa se sentou ao lado de Domingos. Observou o filho por longos minutos, respirando fundo, como quem colhe paz no ar. O senhor acha que ele vai conseguir se comunicar com outras pessoas fora daqui? Ele já se comunica. O mundo é que precisa aprender a ouvir do jeito certo. A resposta ficou suspensa no vento. Clarissa não sabia como o futuro seria, mas sabia que já não tinha medo dele, porque agora as raízes estavam se firmando, não apenas no solo, mas no coração, e tudo estava florescendo com a força silenciosa das coisas que não precisam ser explicadas. Clarissa abriu a janela do quarto e deixou o ar da manhã entrar. Havia algo diferente em como ela acordava nos últimos dias. Era como se o ar estivesse mais leve, como se a casa respirasse com ela. Levantou-se com calma, vestiu uma roupa simples e desceu sem celular nas mãos. Tinha aprendido aos poucos que não era ali que estavam as mensagens mais importantes. Na cozinha, preparou 2 garrafas térmicas, uma de café e outra de chá de hortelã, o favorito de Lucas, agora preparado com as folhas do próprio jardim. Em seguida, pegou 3 canecas e desceu para o quintal, como fazia diariamente. Encontrou Domingos agachado sob uma árvore frutífera, mexendo na terra com as mãos nuas. Lucas estava ao lado dele, com um regador azul, conversando baixinho em italiano. «Buongiorno, Piccolo», disse Domingos. «Buongiorno», respondeu Lucas, girando ao redor de si mesmo como um girassol. Clarissa sorriu de canto. A cena era tão singela que dispensava qualquer comentário. Sentou-se na sombra da jabuticabeira, colocou as canecas sobre um toco de madeira e chamou os 2 para o café da manhã improvisado. «Hoje eu quem trouxe o chá. Fiz direitinho, Lucas, usando as folhas que você colheu ontem». Lucas cheirou o líquido e fez um sinal positivo com os dedos. Depois, sentou-se no colo da mãe, encostando a cabeça em seu ombro, como já era de costume nas últimas manhãs. Domingos os observava com a tranquilidade de quem sabe que nada precisa ser apressado. «Ele está mais calmo esses dias», comentou Clarissa, fazendo carinho nos cabelos do filho. «O solo está firme, agora a planta pode crescer», respondeu o jardineiro. Lucas olhou para os 2 e apontou para a fileira de violetas que haviam plantado juntos. «Aquela ali é minha favorita. Posso ensinar o nome em russo hoje?» Clarissa arregalou os olhos. «Você sabe russo agora também?» Domingos mostrou as letras. «Eu gosto das que parecem desenhadas». «Então me ensina também. Quero aprender todas». A cada nova palavra, Clarissa sentia que algo dentro dela estava sendo preenchido. Não era sobre decorar idiomas.
Era sobre estar presente o suficiente para aprender do filho aquilo que só ele podia ensinar. O tempo que antes ela gastava tentando consertar Lucas, agora era dedicado a descobrir o mundo através do olhar dele. E esse mundo era infinitamente mais colorido. Mais tarde, após o chá e os ensinamentos do alfabeto cirílico, Lucas pediu para que a mãe o acompanhasse até a estufa nos fundos do terreno. Era um lugar pouco visitado, cheio de vasos antigos, materiais de jardinagem e algumas plantas esquecidas. Clarissa hesitou, mas foi. Ao entrar, a luz do sol filtrada pelas telhas de vidro criava desenhos no chão de cimento. Lucas correu até uma bancada de madeira e pegou uma caixa metálica enferrujada. Domingos disse que posso usar isso para plantar o que eu quiser. Quer plantar comigo, mamãe? Clarissa pegou um saquinho de sementes de camomila e assentiu com um sorriso. Vamos plantar calma, então? Os dois trabalharam juntos, lado a lado, em silêncio. Mãos na terra, olhos atentos, corações tranquilos. Havia algo profundamente restaurador naquele gesto. Era como se plantar fosse também uma maneira de reconstruir aquilo que por tanto tempo esteve ausente entre eles. No fim da tarde, sentaram-se exaustos no chão da estufa. Lucas, suado e feliz, encostou a cabeça na perna da mãe. Clarissa passou os dedos em seus cabelos e sussurrou: "Você é meu jardim preferido." Ele não respondeu com palavras, apenas sorriu, e ela entendeu tudo. Quando voltaram para dentro da casa, Lucas correu para tomar banho. Clarissa ficou parada na porta da sala, observando os brinquedos no chão. O copo com a flor da paciência ainda na mesa e o silêncio confortável que preenchia cada canto. Pegou o celular e pela primeira vez ligou para o colégio. "Oi, aqui é a mãe do Lucas. Eu gostaria de conversar sobre adaptar o plano de ensino dele. Tenho algumas ideias, mas acima de tudo, queria que ele tivesse mais tempo no jardim. Vocês acham possível?" Do outro lado da linha veio uma pausa. Depois, uma resposta surpreendentemente receptiva. Clarissa sabia que nem tudo seria simples. Ainda haveria dias difíceis, incertezas, perguntas sem resposta. Mas algo essencial havia mudado. Ela já não procurava soluções prontas. Estava disposta a aprender o que fosse preciso, desde que fosse com o próprio filho. E aos poucos, sem barulho, sem planos grandiosos, a vida começava a florescer de um jeito novo. Era uma manhã fresca, dessas em que o céu parece pintado à mão, com nuvens suaves flutuando, como se nem soubessem que o mundo anda com pressa. Clarissa saiu descalça pela varanda, com o cabelo preso de qualquer jeito e a caneca de chá na mão. O jardim já estava acordado, as flores abertas, os pássaros em pequenos cantos, e Lucas, no meio de tudo, deitado na grama com os olhos fechados, como quem conversa com o silêncio. Domingos estava a poucos passos, limpando um canteiro com cuidado. Ele se virou e fez um gesto com a cabeça, convidando Clarissa a sentar com ele sob a sombra de um ipê florido. Ela se sentou devagar, observando Lucas à distância. "Ele dorme?" "Não, ele escuta", respondeu Domingos. "Gosta de deitar ali e prestar atenção no som das folhas. Diz que as árvores falam." Clarissa riu com ternura. "Talvez falem mesmo. A gente é que parou de ouvir faz tempo." O silêncio que se instalou depois disso foi daqueles que não incomodam. Era o tipo de silêncio que acolhe como uma rede pendurada entre duas árvores. Domingos colocou uma pequena muda entre as mãos e começou a plantar. A senhora sabia que essa árvore aqui, o ipê, só floresce quando enfrenta um tempo de seca? Clarissa olhou para a copa dourada acima de suas cabeças. Não, não sabia. Ela passa meses quieta, até que um dia, depois de muita seca, decide florir com tudo. Em vez de morrer, explode em cor. Ela sorriu, os olhos marejando. E é exatamente o que aconteceu com a gente, não é? Domingos apenas assentiu. Lucas, lá na frente, agora desenhava com um graveto na terra.
Escrevia palavras em diferentes línguas. Eram traços pequenos, quase imperceptíveis. Clarissa se aproximou devagar, se abaixando ao lado dele. "O que você está escrevendo, filho?" "Palavras que gosto", respondeu ele, sem tirar os olhos do chão. "Quais palavras?" Ele apontou uma a uma, com calma. "Flor, sol, chá, mãe, domingos, tempo, ficar." Clarissa olhou para o filho com os olhos molhados. "Ficar? Você ficou. Antes não ficava." Ela não conseguiu responder. Só o puxou para perto e o abraçou com força. Lucas deixou sem resistência. Encostou o rosto no ombro da mãe e fechou os olhos. Minutos depois, Domingos chegou com uma cesta pequena. Dentro havia um caderno novo, com capa dura e uma caixa de lápis de cor, para registrar os nomes das plantas e das palavras que ele inventar. Clarissa pegou o caderno como se fosse um presente raro. "Obrigada por tudo." Domingos respirou fundo. "A senhora sabe, vou ter que ir embora daqui a alguns meses." Ela o olhou surpresa. "Ir embora? Minha irmã está doente, mora no interior. Precisa de alguém com ela. Eu fiquei o máximo que pude aqui, mas chegou a hora de cuidar de outra raiz." Clarissa ficou em silêncio. O coração apertou, mas não havia tristeza, apenas respeito. "O senhor vai fazer falta." Eu não vou sumir. Só vou florescer em outro lugar, mas aqui..." Ele apontou para Lucas. "A semente já está forte." Lucas abraçou Domingos pelas costas. Não disse nada. Só ficou ali, colado a ele, como sempre fazia quando as palavras não bastavam. Nas semanas seguintes, Clarissa começou a cuidar do jardim com o filho. Aprendeu a reconhecer quando uma planta precisava de mais luz, quando a terra estava seca demais, ou quando o silêncio era a única resposta que valia. Lucas continuava estudando, agora com mais vontade. Escrevia histórias curtas, criava nomes para flores que ainda não existiam. E dizia com orgulho que seu idioma favorito era aquele que ele e a mãe falavam só com o olhar. Domingos partiu num sábado. Levou apenas uma mala pequena, um chapéu velho e o abraço de Lucas gravado no peito. Antes de entrar no táxi, entregou para Clarissa um envelope. "Abra só quando estiver sozinha." Horas depois, já com o sol se pondo, Clarissa abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Dona Clarissa, eu não ensinei seu filho a falar, ele já sabia. Só plantei paciência para que ele se sentisse seguro para florescer. O jardim é um espelho, só cresce quem é visto. E o Lucas precisava ser visto por você, não por mim. O que vocês construíram juntos é maior do que qualquer jardim. É raiz que vai fundo. Não tenha medo, ele vai te guiar, do jeito dele." Com carinho, Domingos. Clarissa guardou a carta no caderno de palavras que agora dividia com o filho. Voltou ao jardim, onde Lucas a esperava com 2 mudas novas na mão. "Vamos plantar, mamãe?" Ela segurou a mão dele. "Vamos, uma de cada vez." E assim, com passos pequenos, mãos sujas e olhos atentos, eles seguiram, regando a terra, colhendo tempo e florescendo juntos. Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o deles, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que florescem onde menos se espera. Seu apoio nos ajuda a continuar plantando emoções verdadeiras, uma história por vez.